Ele está casando agora, então vai ter uns dias de lua de mel. Dia 6, sexta-feira, dia 7, sábado, é provável que ele esteja no Rio de Janeiro. É mais ou menos o que o staff dele, digamos assim, planeja para ele chegar ao Rio nessa data. E aí ele se apresenta ao Flamengo, assinar contrato e vai treinar para depois viajar com os jogadores. Provavelmente no dia 11, o Flamengo viaja dia 11. Parado. Eu tiraria não, o Rafinha está suspenso. O pai dele jogou muito. Uma vez ele xingou eu, o Léo Ortiz, aí, quando ele jogava no Internacional. E tá tudo certo. Não é pra você... Eu que tô falando. Não é porque você me xingou que eu vou levar isso em consideração. Muito pelo contrário. Até porque seu pai jogou muita bola e você é um craque de bola, Léo Ortiz. Que na seleção não joga nada. Sairia o Vinícius Júnior pra mim, entraria o Pedro e Estevão pra mim. Eu jogo esse... eu não dormindo desde Sabe ontem, que às vezes eu olho pro céu e penso, por quê? Por que algumas coisas acontecem? Porque o destino gosta de aprontar. Por quê? Por quê? Ué, não é medo, mas não é Mengo. Mudou, olha. Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês que nós vamos reagir juntos. Galera, reforço aí de peso chegando no Flamengo. Jorginho já tem data definitiva e deixa toda a mídia aí espantada com grande reforço chegando no Flamengo. Reforço nível europeu no Mengão. Galera, preparei para vocês esse corte que nós vamos reagir juntos aqui. Tem os donos da bola com o Neto, tem o Mauro César Pereira da Jovem Pan Esporte e também tem Renata, fã do programa Jogo Aberto. Então, se você é novo, deixe seu like, se inscreva, deixe nos comentários aí a sua opinião, que é muito importante. E agora o Flamengo só voltará a campo no dia 16 na sua estreia do Super Mundial de Clubes. Ele vai ter que se acostumar à nossa cultura brasileira aí de acompanhar a seleção brasileira. Nessa segunda atividade, né, o grupo foi completo. 25 jogadores convocados estiveram em campo. Os últimos, né, Marquinhos, Beraldo e Carlos Augusto, chegaram ontem à noite, eles que disputaram a Champions League no fim de semana. Então chegaram depois e aí se juntaram ao grupo. Alguns atletas do Flamengo e também o Estevão do Palmeiras treinaram com o grupo, porque ontem eles fizeram regenerativo, já que atuaram pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, né? Gerson, Léo Ortiz, Alexandre e Danilo e Estevão então se juntaram a esse grupo. O que deu para observar dessa atividade? Ali, claro, os goleiros treinaram de maneira separada, como é normal, mas teve aquele grupo com colete e sem colete. E aí o sem colete teve 11 jogadores de linha. Tem um a mais ali que pode indicar também uma dúvida no sistema defensivo. Não é um esboço de escalação da partida contra o Equador, mas vou trazer aqui os nomes para você. Wanderson, Danilo, Marquinhos, os dois Alexandros, tanto o do Lille como o do Flamengo, Casemiro, Andrés Pereira, Andrei, Estevão, Vinícius Júnior e Richarlison. Esses atletas treinaram sem colete. Lembrando que o atacante Rafinha está suspenso. Hoje, a seleção viaja às 4 horas da tarde para Guayaquil, onde na quinta enfrenta o Equador nesse primeiro jogo aí de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Craque. Então, conta pra mim qual é a programação da seleção brasileira, minha querida Thay. A seleção, e vou dar de novo, é só pra vocês terem ideia. Pra mim, tem que jogar Hugo, Wesley, Léo Ortiz, Marquinhos e Alexandre. Bruno Guimarães, Gerson. Como o Rafinha não vai estar, porque está suspenso, né? Você tem o Casemiro, aí eu colocaria Vinícius Júnior. Matheus Cunha, não? Não, Matheus Cunha não. Richarlison, você colocaria? Estevão e Richarlison do lado direito. Eu acho que o Richarlison já deu, hein? Eu colocaria o Matheus Cunha de novo, que fez o gol do 4-1. Eu tiro só o Rafinha, porque o Rafinha está suspenso. Seria o titular. Eu colocaria o Richarlison para fazer do lado direito ou do lado esquerdo o Estevão para jogar. Minha seleção é boa, irmão. O Léo Ortiz hoje está muito melhor do que o Marquinhos, falar a verdade. Tá jogando muito. Mas muita bola o Léo Ortiz. Para você, Souzinha. Para mim, o Léo hoje é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, disparado. Eu tiraria não, o Rafinha está suspenso. O pai dele jogou muito. Uma vez ele xingou eu, o Léo Ortiz, aí, quando ele jogava no Internacional. E tá tudo certo. Não é pra você... Eu que estou falando. Não é porque você me xingou que eu vou levar isso em consideração. Muito pelo contrário. Até porque seu pai jogou muita bola e você é um craque de bola, né, Ortiz? Eu tiraria o Estevão dali, colocaria o Estevão aqui no lugar do Rafinha e colocaria o Matheus Cunha ali de centroavante também. Mais na frente. É a única mudança.
Com o Rafinha, eu faria essa seleção que o Neto botou aí, não é? Espetado desse jeito aí. Agora, Porque se o Danilo jogar, o Carlinho Ancelotti, se o Danilo jogar aqui, você vai tomar pau. Você vai tomar pau do Equador. Eu colocaria o Richarlison centralizado ali na área, com o Estevão aberto, o Vini aberto e o Gerson atrás desse trio. Ó, essa convocação aqui foi maravilhosa. Parabéns ao Casimiro, que era humilde pra caramba quando... Você lembra do seu Pulpo Gimeno, ô Casimiro? Você lembra ou não? Quer que eu lembre você ou não? O que o seu Pulpo fez por você no São Paulo? E a sua mãe, diga-se de passagem, que é uma mulher extraordinária. Vocês ficam ricos, vocês esquecem. Este lado aqui, Atlético Nacional e São Paulo. De novo Atlético na frente. E aí, Cicinho? Tem medo, Cicinho? Ultimamente nós estamos com medo de tudo. O Cicinho falou que ele tem mais medo que o Subeldia esteja suspenso em algum jogo. Esse é o grande problema. Mas o fato de decidir em casa, o tricolor... Se bem que nessa Libertadores o São Paulo ganhou os 3 fora e somente 1 dentro de casa. Então, eu vou concentrar no primeiro jogo. O São Paulo vai passar, porque vai ganhar fora. Mas o Zubeldia não vai estar no banco, né? Pois é. Não precisa. Escolhe ou em casa ou fora. Libertadores não precisa. Escolhe ou em casa ou fora. Não, porque o São Paulo vai ganhar fora e vai empatar em casa. Já tá suspenso? Tá suspenso lá. Então, Ó, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai passar limpo essa ficha corrida de suspensões, cartões amarelos e vermelhos do técnico do São Paulo. Ó, esse confronto tem acontecido por aí, Botafogo e LDU. A LDU que, no final das contas, surpreendeu o Central Córdoba, o Flamengo, não é? É um time chatinho, tem uma altitude também, que a bola fica muito rápida. Difícil jogar lá. É difícil, né, Cicinho? Muito difícil. Eu contei a experiência quando nós jogamos lá contra a LDU, né, muito tempo atrás. Começou a sangrar o nariz, porque o clima é bem seco, né? A altitude tem um pouco, mas é um clima bem seco, então é ruim, é chato. Bem complicado. Bom, Libertad e River Plate. Não é possível que o River vai ter problemas aqui, hein? Não. Também acho que não. Se bem que teve uma surpresa aí no campeonato argentino. É o Platense, né? Platense. Então, só que aí se o River passar, ele vai pegar ou Universitário ou Palmeiras, Edu. Aí vai ser jogo duro, hein? Qual? Na próxima fase, né? Porque o Palmeiras vai passar e... River Plate e A gente Universitário. espera que o River Plate passe também, então aí vai ser jogo duro. Ah, bom, achei que você estava falando do Universitário. Não. E se ficar Universitário e Libertar? No. Aí você acredita em Papai Noel. Não, Não, aí o futebol nós estamos falando de Libertadores. Pelo amor de Deus. Aí seria zebra, zebraça. Agora... Passamos para o outro... Não, quero ficar aqui mesmo. Vamos ficar aqui mais um pouco? Vamos ficar por aqui? Pode passar. Então tá bom. Pode pular. Então, beleza. Fortaleza e Vélez Sarsfield. É confronto parelho? Igual? É difícil, né? O Fortaleza tá com muitas dúvidas e irregularidades na temporada, mas eu acredito muito na reviravolta do Fortaleza. É que o Vélez teve um grupo difícil, porque o Peñarol lá estava e o Olímpia também, que reagiu, mas tardiamente. Então, o Vélez é um time sempre a ser considerado. Aqui eu acho um confronto de respeito, de verdade. Eu sei que o Racing não é o time argentino mais tradicional, mas ele vem muito bem desde a conquista da Sul-Americana. Acho que fez uma primeira fase. O Cicinho até que me chamou a atenção para isso. Olha o Racing! E realmente é um time muito sólido, que tem já um padrão de jogo. O técnico Gustavo Costas é muito bom. E tem o Peñarol com o meu amado Diego Aguirre no comando. Difícil, hein? Difícil, mas quem passar aí vai jantar o Fortaleza ou o Vélez, velho. Porque a verdade é que desse lado aí, ó, o Peñarol e o Racing é mais forte que o Fortaleza e o Vélez, certeza. Esse confronto aqui é bem interessante, quero acompanhar. Esse que passar aí já leva. Aqui o Cerro foi muito mal, mas muito mal na primeira fase, estava no grupo do Palmeiras. E o Estudiantes é um time que a gente tem que observar mais. Eu confesso que não vi grandes desempenhos ainda, mas ele deu trabalho ali para o Botafogo, para a Universidade de Chile. Cresceu na reta final da primeira fase. Cresceu e jogar contra time argentino sempre é ruim, né, Renata? Aquela catimba, aquela coisa toda, experiência, então tem que ficar bem ligado. E agora vamos falar de Sul-Americana. E esse confronto aí? Eu não tá nem dormindo desde ontem. Sabe que às vezes eu olho para o céu e penso, por quê?
Por que algumas coisas acontecem? Por que o destino gosta de aprontar? Por quê? Por quê? Ué, não é medo, mas não, é Mengo. Mudou, olha. Ó. E essa voz eu conheço. Mas você já imaginou o Inter ganha do Flamengo? Não, eu imagino, mas eu não sei porque a imaginação imaginação ela vai ter a parte da imagi e para aí. O nação não vem. Imagi. Eu não sei não, na Libertadores o Flamengo não tem surpreendido não. E num grupo muito assim limitado, o Flamengo encontrou sérias dificuldades. O Inter foi muito mais provado na Libertadores do que o Flamengo. Os confrontos que o Inter pegou. Na verdade, eu acho que o grupo do Inter era mais difícil. Na prática, o Flamengo, ele vacilou mais. O Inter teve vacilos, mas era Nacional, Atlético Nacional e Bahia. E eu acho que esse confronto brasileiro, quando acontece, times brasileiros sempre já tem conhecimento, não tem surpresa. É uma questão de estratégia, de concentração e, às vezes, de quem é melhor mesmo. Eu acho isso também, não tem surpresa. Que um time brasileiro com um time brasileiro não tem surpresa. Solta legal. Não, mas se você for analisar também, a vantagem do Flamengo nesse momento é exatamente essa parada. Não, tomara que o Flamengo avance muito no Mundial, que ele possa voltar desgastado, ele vai ter a Copa do Brasil com o Galo. Quer ganhar pro WO. Daqui a pouco. Mas eu vejo o seguinte, aqui, infelizmente, o Flamengo, claro que é o favorito do confronto. Bom. Então nós estamos falando um desenho como você poderia dizer que o Palmeiras é o favorito no confronto contra o Corinthians? Aí que eu vou te surpreender, menino. Você lembra do desenho fantástico? O Palmeiras, e agora a decisão da Copa do Brasil é na casa do Palmeiras. Não conseguiu fazer um gol no Corinthians na final. Essa é a diferença. Em 2 jogos. Então, o que eu estou dizendo aí, que vocês estão ficando bravos comigo, não precisa ficar bravo comigo. Estou dizendo o seguinte, o Flamengo é superior ao Inter, sim. Então eu poderia dizer, baseado no que você acabou de dizer... Agora, o Inter pode surpreender. O Inter já enfrentou o Flamengo na primeira rodada do Brasileirão no Maracanã e empatou, né? Não perdeu. E principalmente mata-mata, 2 jogos, empatou, entendeu? Velho. O que, de repente, você fazer um resultado bom no primeiro jogo, isso acaba facilitando para o segundo. Bom. Mas ele quer jogar o Mundial de Clubes porque ele quer chamar a atenção do técnico da seleção da Itália, ele quer jogar a Copa do Mundo e o Mundial é uma oportunidade. Aí vai uma questão também de estratégia de carreira do atleta. Ele não está abrindo mão porque tem torcedor já todo emocionado. Nossa, como ele quer jogar no Flamengo. Ele quer jogar no Flamengo. Mas não é só isso, gente. Vamos ser honestos. É o interesse de jogar um torneio importante para ele, porque é um torneio que os europeus lá estarão. E se ele jogar bem, imagine que ele jogue contra o Chelsea no dia 24 de junho, que é o segundo jogo do Flamengo. Dia 20, aliás, dia 20. E ele joga bem contra o Chelsea, né? Ele foi jogador do Chelsea. Claro que isso pode ter uma repercussão boa na Europa. O Jorginho está jogando no Brasil, está jogando bem, fez uma bela partida, coisa e tal. O Spalletti fica sabendo, o técnico da Itália e tudo, e de repente ele vai poder voltar a ser convocado, que ele quer voltar para a seleção da Itália, poder jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Então é uma questão de estratégia de carreira dele. Né? Normal, coisa normal. Tá? E ele está casando agora, então vai ter uns dias de lua de mel. Dia 6, sexta-feira, dia 7, sábado, é provável que ele esteja no Rio de Janeiro. É mais ou menos o que o staff dele, digamos assim, planeja para ele chegar ao Rio nessa data. E aí ele se apresenta ao Flamengo, assinar contrato e vai treinar para depois viajar com os jogadores. Provavelmente no dia 11, o Flamengo viaja dia 11 para Atlantic City, que fica a 1 hora mais ou menos de carro, ou de ônibus, enfim, da Filadélfia, onde o Flamengo faz os 2 primeiros jogos. E ele deve já seguir com a delegação, pelo menos é o que está mais ou menos esboçado. Mas está acontecendo tudo aquilo que a gente vinha falando. É uma negociação difícil, demorada. É um jogador que tem mercado na Europa, poderia ter ficado por lá de repente, mas preferiu vir para o Flamengo, porque é parecido com o Felipe Luiz quando veio. O Felipe Luiz poderia ter ficado na Europa, mas entre jogar num time menor, que não briga por nada, briga só para não cair, ele preferiu vir para a América do Sul, jogar no Flamengo para poder disputar títulos, e foi campeão da Libertadores. É isso aí, pessoal, esse foi nosso corte aí que eu preparei para vocês, reagimos juntos. Jorginho, muito próximo do Mengão, deve chegar aí na próxima semana aí, rapaz. Notícia quente do dia aí, segundo o jornalista renomado Mauro César Pereira, que sempre traz notícias do Mengão aí, da Jovem Pan, vão deixar os créditos. Também a gente reagiu o programa Os Donos da Bola, com Neto, Souza, Veloso e companhia aqui, falaram aí que Pedro deveria ser o titular aí, absoluto da seleção brasileira e tiraria Vinícius Júnior. O que você acha aí? Vinícius Júnior reserva, Pedro titular, Léo Ortiz no lugar de Marquinhos.
e o Wesley no lugar de Danilo. Vocês apoiariam? E também o jogo aberto com a Libertadores contra o Internacional. Renato da Fã reagindo a esse confronto aí, já está desesperada com o Mengão. O Mengão vai contar com muitos, provavelmente muitos reforços aí. Jorginho já está fechado, o Flamengo procura um meio campista, outro meio campista, outro ponta, deve negociar Michael, deve negociar Cebolinha e deve chegar 2 pontos aí mais intenso para o jogo, né? O jogo de Felipe Luiz, né? Mais agressivo, principalmente no último terço, né? Que tem uma boa finalização. Esse é o planejamento do Mengão. Lembrando que a janela de transferência já abriu, né? No dia 1º. Essa janela é curta, vai até o dia 10. Mas depois do Super Mundial já tem a janela normal, que a gente já teria. E o Flamengo deve fechar em no mínimo 3 contratações nessa janela de transferência. Vai gastar tudo que não gastou no começo do ano.